Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado para o mundo religioso. E como você viu aí, nós vamos falar nesse vídeo sobre vertentes do cristianismo, ou você poderia dizer ramos do cristianismo. Uma coisa que é interessante quando nós estudamos as religiões, e com o cristianismo também não é diferente, apesar que eu vou citar o exemplo do pentecostalismo no final. Mas sempre as religiões elas têm, elas não seguem uma mesma linha, vamos dizer, um mesmo pensamento sem modificações. Todas as religiões, com o cristianismo não é diferente, ao longo da história acontecem modificações ou uma variação de interpretações sobre a fé, sobre a própria religião. E hoje nós vamos falar, como você viu aí o tema, né, os principais ramos do cristianismo, e nesse caso, ou vertentes do cristianismo, poderíamos dizer assim. E nós vamos falar sobre algumas dessas vertentes, na verdade as principais vertentes, e depois em um outro vídeo vou falar somente dentro do protestantismo e em especial o pentecostalismo. Então, primeiro vamos falar de uma das principais vertentes do cristianismo. A primeira delas é o catolicismo, é uma vertente do cristianismo, né? E nós podemos dizer que é a maior denominação cristã, que é liderada pelo Papa, né, em Roma, no Vaticano, né? E os católicos eles seguem os ensinamentos da tradição apostólica, né? Ou podemos dizer o seguinte: dentro do catolicismo eles acreditam como autoridade são a Bíblia, o magistério e a tradição. Então, uma diferença para o cristianismo protestante é que o cristianismo protestante tem como sua doutrina, né, o caminho para que ele siga, né, a autoridade máxima, a Bíblia. No caso da Igreja Católica é a tradição, né, como também o magistério e a Bíblia. São três autoridades, né? No caso do cristianismo protestante, somente a Bíblia. E o catolicismo, ele acredita nos sacramentos, né? Acredita na intercessão dos santos, né, canonizados. E um ponto forte que eles acreditam na Virgem Maria, né, como a mãe de Jesus, e prestam tanto homenagens quanto culto a Maria. Inclusive tem um vídeo aí sobre o marianismo, né? Então essa é a primeira vertente, ou o primeiro ramo do cristianismo. O segundo ramo do cristianismo é o protestantismo. E o protestantismo ele vai surgir a partir do século XVI, né, com a Reforma Protestante, que foi liderada, como nós sabemos, por Martinho Lutero. Não somente ele foi quem acabou promovendo a Reforma Protestante, mas outros autores, né? No entanto, ele foi o principal deles, né, quando ele coloca ali na igreja de Wittenberg as 95 teses. E no caso do protestantismo, o catolicismo ele tem o Papa como a sua autoridade máxima, né? A partir do papado, do Papa, se segue todas as diretrizes para que a igreja siga. No caso do protestantismo, eles rejeitam totalmente a autoridade do Papa, né? Eles enfatizam, no caso da salvação, né, a salvação dentro do protestantismo é somente pela fé, né? E no caso a diferença é que a Bíblia para os protestantes é a única fonte de autoridade religiosa, né? Como também
eles acreditam o protestante, os protestantes, eles acreditam no sacerdócio universal de todos os crentes. Então, logo isso traz a ideia da liberdade individual de interpretação das escrituras, o que no catolicismo essa interpretação mais voltada para como ensinamentos é feito pelos sacerdotes, no caso o padre, e as autoridades, as diretrizes vêm do próprio Papa, né, para que ele siga. A terceira vertente, o terceiro ramo do cristianismo é a ortodoxia oriental, né? Aqui é uma terceira vertente. Ela predomina mais ali no leste da Europa, predomina ali mais pelo Oriente Médio, né? E eles seguem a tradição da igreja primitiva, né? Dão importância tanto aos rituais como aos ícones, né? E também seguem muito a tradição litúrgica, né? Quando nós vamos para a estrutura eclesiástica, né? Eles têm uma estrutura descentralizada, não segue como o catolicismo, que é centralizado no Papa, né? E eles têm diversos patriarcados, poderíamos dizer assim. Na verdade, essa é a nomenclatura, patriarcado. E esses patriarcados são autônomos, né? Então já é uma diferença para o catolicismo também, né? Já é outra, por isso ser outra vertente. Uma quarta, né, e última, para que a gente faça algumas reflexões, uma quarta e última vertente, o quarto ramo do cristianismo, que vai se originar na Inglaterra no século XVI, né, é o anglicanismo, né? Ele vai se originar na Inglaterra a partir do século XVI, durante o reinado de Henrique VIII, né? E os anglicanos eles mantêm uma postura intermediária entre o catolicismo e o protestantismo, né? Reconhece o monarca como o chefe supremo da igreja, né? E combina elementos do protestantismo e do catolicismo. Então navega nesses dois ramos, e é um novo ramo, é uma vertente nova do cristianismo, não nova em tempo, mas eu estou dizendo mais uma para complementar as quatro vertentes do cristianismo. Então a conclusão é a seguinte, né, que esses quatro ramos eles representam a diversidade e também a complexidade da fé cristã, né? Cada um possui suas próprias crenças, suas próprias práticas, mesmo sendo que todo mundo se considera cristão. Todas essas quatro vertentes, as principais, eles se consideram cristãos, mas eles têm suas crenças, suas práticas e suas tradições que são distintas umas das outras, né? Uma observação a ser feita é o seguinte, né? Que dentro de cada ramo, como eu falei no princípio, pode haver variações. E eu quero usar como exemplo aqui o protestantismo. Dentro do protestantismo, nós temos o protestantismo reformado, né? E aí aqui eu poderia usar como exemplo aqui a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, segue esse ramo mais da reforma protestante. Mas nós temos também outra variação, que é a variação, o pentecostalismo. Dentro do protestantismo nós temos o pentecostalismo, e dentro do pentecostalismo nós temos vários tipos de pentecostalismo, né? E ainda nós temos outra variação, que é o neopentecostalismo, né? Os neopentecostais, né? Também é outra variação, né, do cristianismo reformado protestante, do cristianismo protestante. E dentro do neopentecostalismo existem várias variações e várias formas de neopentecostalismo. Então você vê, para a gente seguir rumo à finalização do vídeo, você vê que não é uma exclusividade do cristianismo. É bom deixar entendido isso aqui. Mas cada religião, ela tem as suas variações, né? Ela tem os seus ramos da própria religião, suas vertentes. E dentro de cada vertente existe vertentes, interpretações, porque vai se dando essas novas
interpretações, esses novos entendimentos da própria religião, e isso acaba que leva a religião a estar sempre se inovando, poderíamos dizer assim, né? Ou renovando a sua compreensão, ou trazendo, às vezes a religião ela sincretiza, como é o caso do neopentecostalismo, né? Ela sincretiza um pouco com as religiões de matrizes africanas, já dentro do pentecostalismo já, né? Aí traz os instrumentos que são característicos, por exemplo, do candomblé para dentro do culto, da liturgia, do ritual, né? Dos ritos, né? Dentro da congregação. Então se coloca ali instrumentos de percussões, né? Uma vertente do neopentecostalismo também traz um copo com água, né? Já uma conexão com o espiritismo kardecista e assim sucessivamente, né? Toda religião ela vai tendo as suas inovações, toda religião ela vai tendo as suas modificações, vai sincretizando com outras religiões, e aí nós devemos ter esse entendimento. Daí até quando se fala muitas vezes sobre cristianismo, olha aí, é porque são cristãos, mas também deve se compreender de que cristianismo está se falando, do que você está falando como cristianismo e quem é que você está trazendo para representar todo o cristianismo. Porque não existe cristianismo, mas cristianismos no plural, né? Porque cada uma instituição vai ter a sua interpretação de como vivenciar o cristianismo e os ensinamentos de Jesus. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Dessa feita, mais um vídeo dentro da teologia sistemática, nós podemos dizer assim, que se encontra na eclesiologia, doutrina da igreja, e aqui nós falamos sobre os principais ramos do cristianismo, né? Do cristianismo. Depois nós podemos fazer um vídeo sobre as variações dentro do pentecostalismo, dentro do neopentecostalismo, a variação também dentro do próprio protestantismo reformado, a teologia, a ideia dos reformados, né? A ideia do cristianismo histórico, na verdade. E aí também trazemos algumas variações e diferenças, fazemos um pouquinho de religião comparada. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não são inscritos, se inscrevam no canal, né? Dá o teu like, deixa aí o teu like, compartilha o vídeo, deixa o teu comentário e até o próximo vídeo.